Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro... Mais um História para Todos, trabalhando hoje então a ditadura militar que durou no Brasil durante os anos de 1964 a 1985, também um período conhecido como os anos de chumbo. Então, hoje nós vamos trabalhar a temática e vamos fazer o seguinte: vamos dividir em 3 partes, né? Vai ser quase uma série, então em 3 partes, porque como é um tema com muita informação, um tema muito contundente, nós vamos dividir em 3 partes também porque nós temos muita música para falar e sabemos de antemão que vamos deixar muita música de fora, mas vamos dividir em 3 partes. Então, a década de 1960, 64 a 1969. O segundo programa, então, nós vamos trabalhar exclusivamente a década de 70, 1970 a 1979 e 1980, 1985, que é o fim do regime militar, né? Em janeiro de 1985, a última eleição em colégio eleitoral, ao qual elegeu José Sarney, na verdade Tancredo Neves, né? Mas que ele não assume o poder devido à sua morte em abril de 1985. Em março assumiu então o presidente, o vice José Sarney, né? Então nós vamos fazer uma análise desses períodos. Então, a começar agora com os anos 1960, não é? Então, uma década bastante conturbada, como já vimos no programa anterior, quando trabalhamos aí os governos populistas, né? Desde a década de 1940, passando por Juscelino Kubitschek, por Getúlio Vargas, né? Antes de Juscelino ainda, chegando a João Goulart, então, na década de 1960, assumindo então o vice João Goulart de Jânio Quadros, que havia renunciado com 7 meses de governo. E o cenário é um cenário bastante conturbado da década de 60, porque é o cenário da Guerra Fria, né? Sobretudo das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que andavam bastante tensos, né? Ou até mesmo intensos e quentes, por exemplo, para a América Latina, desde a Revolução Cubana de 1959, porque no ano de 1961 é um ano bastante específico, porque você tem dentro do processo da Revolução Cubana, você tem exatamente o momento em que a Cuba se alinha ao socialismo, né? Se alinha à União Soviética. Então há uma tensão na América Latina, na América como um todo, de que mais países latino-americanos viessem a se alinhar ao socialismo. Então há toda uma patrulha ideológica que vai favorecer a emergência de ditaduras, né, de cunho militar na América Latina. E o Brasil não foge desse contexto, né, não fugiu desse contexto, até por ser um dos maiores países da América Latina, até pelo fato de ter uma das maiores economias do mundo e uma economia a maior da América do Sul. Então você tem esse cenário também colocado nos anos 60, sobretudo num governo populista e, como de João Goulart, de um governo que tinha uma perspectiva, né, populista e nacionalista, né? Então você tem esse aspecto que vai se tensionando com o cenário internacional do período, não é? Você tem a crise da Baía dos Porcos, né, que foi a tentativa dos Estados Unidos em invadir Cuba e derrubar Fidel Castro. Depois você tem em 62 a crise dos mísseis também, não é? Que foi localizado na ilha de Cuba, mísseis trazidos pela União, silos para colocar mísseis da União Soviética. Você tem em 1961 a construção do Muro de Berlim por parte da Alemanha Oriental,
que dividiu as duas Alemanhas até o final dos anos 1980, né? Até 1989, mais especificamente 9 de novembro de 1989, você tem essa condição, né? Que é uma condição, foi uma condição da Guerra Fria, né? Porque nos anos 60 também vai se desenvolver a corrida armamentista, a corrida espacial, né, que já vinha se desdobrando dos anos 50 e que nesse momento ela vai ganhar força então. Então você tem esse cenário, e é um cenário que vai tornar propício, né, as ditaduras na América Latina e no Brasil consequentemente, né? Ela se aprofunda nesse momento. Então você tem um cenário de golpe colocado, né? Sobretudo no Brasil, né? Depois ela se estende também à Bolívia, à Argentina, ao Chile, né? Ao Uruguai. Todos esses países, Paraguai, vão mergulhar em ditaduras até o final dos anos 1980 e praticamente início dos anos 1990 também, não é? Então você tem essa condição, né? Então no Brasil você tem um governo progressista, tanto do ponto de vista das relações externas brasileiras, assim como também progressistas em termos de reformas, né? Que eram as reformas de base propostas por João Goulart, né? Sobretudo a partir de 1962, e que a partir de 1964 elas vão, né, 63, 64, vão ganhar cada vez mais oposição frente às ideias reformistas, até porque as reformas de base, que eram reformas que atendiam a uma reforma de cunho trabalhista, de uma reforma de cunho a mexer com a proposta de mexer com a posse da terra no Brasil também, fez com que as elites políticas do Brasil naquele momento, as alas conservadoras, se voltassem contra João Goulart, não é? E em 31 de março, então, as tropas militares orquestraram um golpe, então, né, que teve início a partir de 31 de março e se concretizou em 1º de abril de 1964, mergulhando o Brasil em 21 anos de ditadura então, né, numa operação chamada Brother Sun, porque teve apoio também dos Estados Unidos e da Marinha dos Estados Unidos, que se encontrava na costa do Brasil nesse momento, para garantir o golpe então, né? O que não foi preciso a intervenção militar dos Estados Unidos, mas a Marinha dos Estados Unidos se encontrava então na costa do Brasil nesse momento, não é? Então logo a intervenção militar sendo instituída, não é? O golpe sendo colocado, né? Políticos como o próprio presidente João Goulart, Jango, Leonel Brizola foram já depostos no primeiro momento, né? Então você tem Leonel Brizola propondo uma certa resistência a partir do Rio Grande do Sul, mas isso acabou não se concretizando, né? Então você tem aí essa condição. E na época o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, né, foi empossado como presidente interino, depois passando o comando do país ao general Costa e Silva, né, que assume o poder a partir de então, e quando assume também, não é? Aliás, né, o Costa e Silva assume depois, é o Castelo Branco, né? Humberto Castelo Branco assume, e quando assume em 9 de abril de 1964, já começa a caçar mandatos. 41 mandatos são caçados, né? Entre eles o deputado Rubens Paiva, né? Plínio Arruda, Francisco Julião, são deputados caçados já num primeiro momento, e se institui a partir de então, né, sobretudo 65, o bipartidarismo, que é a divisão do Brasil em 2 partidos apenas, a Arena, né, e o partido MDB,
né, que era a oposição autorizada pelos militares. Então, a partir de então, você já tem essa tônica colocada, né? Então, você tem, né, desde a ascensão em 64 de Humberto Castelo Branco como presidente do Brasil, ficando até julho de 1966, quando o mandato é transmitido ao então general Castelo Branco, né, que fica no poder até 1969, né, quando assume então o presidente Garrastazu Médici, né? Então você tem esse primeiro momento, essa condição colocada. Então, a partir de 1965, você 64 já, mas 65 isso se aprofunda, né? Que é a perseguição a diversos políticos que tiveram seus mandatos cassados, e a partir de então você já tem uma ditadura instituída que só vai se enrijecer com o passar do tempo, né? Então, nesse primeiro momento, você tem esse cenário, que é o bipartidarismo, né? Uma Constituição que ainda era de 1946, mas que em 67 vai haver uma nova, né? Então, há todo um movimento nesse sentido, e que, claro, a música não ficou de fora, né? A música entrou também nesse processo, e é por aí que nós vamos caminhar com a música Carcará, interpretada em 1965 por Maria Bethânia, na época com 18 anos, né? Então vamos lá, né? Vamos passear agora um pouco pela música. 1965, Maria Bethânia, Carcará. Viviam fora dos estados natais. 10% da população do Ceará emigrou. 13% do Piauí. 15% da Bahia. 17% do Alagoas. Pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mas coragem do filho homem. Carcará, pega, mata e come. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião.
Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, Eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Então, você ouviu Zequete, Opinião, e ouviu também, né, Maria Bethânia, Carcará, ambas as músicas compostas aí nesse período, né, entre 64 e 65, e Zequete em especial Opinião, né, que traz essa condição mesmo da crítica política, da crítica social, né, a música já logo na sequência do golpe militar de 1964. Então o cenário musical já trazendo essa condição da crítica, né, à ditadura militar que durante esses 21 anos, né, em 2012 foi instituída a Comissão da Verdade, que apurou mais de 430 mortes produzidas pela ditadura militar no Brasil, né, onde 210 pessoas até o ano 2014, por exemplo, ainda se encontravam desaparecidas, né? Então você tem esses dados aí sobre a ditadura militar, né, que a Comissão da Verdade, instituída em 2012, trouxe à tona, então, na condição da ditadura militar, né, que veio nos anos 60, ela vai se endurecendo, né, ela vai se tornando cada vez mais forte, né, nesse sentido. Então você tem esses elementos aí que vão construindo esse cenário, né, a partir de 1964, 65 no Brasil, né? E cada vez mais a condição da repressão ela vai se fortalecendo, né? Ela vai se tornando cada vez mais aguda, né? Então você tem esse cenário construído, né? É um cenário de repressão cada vez maior, né? A partir desse momento. Então você tem essa condição no Brasil colocada a partir de então, né? E é essa condição da repressão cada vez maior, dos atos institucionais sendo criados a partir de então, né? Então você tem essa condição, né? Que é presente no cenário da ditadura militar no Brasil, que já a partir de 1964 começa a ser, né, governada a partir de decretos-lei. Então,
a condição do decreto-lei era uma condição de ditadura, de retirada dos direitos, né, sobretudo do direito de governo do próprio legislativo, né? É o momento que, quando você governa com decreto-lei, é o momento que o executivo se sobrepõe ao legislativo. Então você tem aí, a partir, como por exemplo da análise de Georg Agamben, um estado de exceção. Então a ditadura militar, durante esses 21 anos, ela foi exatamente um estado de exceção, né? Que de 64 a 68, não é? Ela se metamorfoseia numa ideia de legalismo, né? De um momento legalista, de transição, não é? Mas que, né, nesse momento ela já começa a mostrar suas, né, o seu autoritarismo, a sua repressão, quando começa a caçar, né, os deputados, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, você já tem, né, esse processo já em 65 dos atos institucionais, né, como o ato número 2, né, o AI-2, que em 27 de outubro de 1965 anuncia, né, que a revolução ela foi, mas que é e continuará, né? Então ele legaliza a ditadura, né? Então o ato institucional número 5 compõe essa condição. Como o ato institucional número 3, o AI-3, tornou também indireta as eleições para governadores nos estados, e as cassações e as pressões do regime, né, seguiu nesse clima. Então o ato institucional número 3, né, de fevereiro de 1966, ela torna indireta as eleições para governador dos estados, né? Então essa é, né, a condição que já no começo da ditadura vai se estabelecendo, como o ato institucional número 4, né, que convocou o Congresso para construir a nova Carta Constitucional, mas claro, sem nenhuma consulta à população, de forma nenhuma democrática, porque ela foi feita por 4 juristas, né, em 72 horas, né, e foi aprovada em 33 dias, né, no dia 24 de janeiro de 1967. Então você tem esse cenário, né, que vai se constituindo e que vai se desdobrando a partir de então. Então vejam vocês, né, não perdendo a nossa lógica aqui, né, mais música então, Edu Lobo. Neguinho, na estrada, uma pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, uma pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas mundo te posso ensinar. Mas mundo te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Uma liberdade só posso esperar. Paneguinho na estrada, roupa pra lá, pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, roupa pra lá, pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar.
abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vi de tanta desgraça, mas tudo te posso ensinar. Mas tudo te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Posso tirar. Posso conquistar uma liberdade só posso ter. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar. E aí, você ouviu agora Edu Lobo, o Paneguinho e Chico Buarque, a banda. Então, duas músicas compostas em 1965 e que foram, ganharam a rua em 1966. Então, são músicas que trazem já essa crítica, à ausência da liberdade, da ausência da democracia no Brasil. Então, você tem esse aspecto, que é característico do período, que é o que nós vamos conhecer também como música de protesto, Então os artistas, a cena musical começa a criticar a falta de liberdade, de democracia, usando, lógico, a poesia na música, que vai se colocando nesse momento. A nossa temática aqui é história e música, mas a poesia também, poesia concreta, o cinema vanguardista de Glauber Rocha, Terra em Transe, é o filme que vai trazer essa questão, não é? Sobretudo uma metáfora, para falar da ditadura no Brasil, é o filme Terra em Transe de Glauber Rocha, o baiano Glauber Rocha, que traz essa linguagem, uma nova linguagem também, que nós vamos conhecer como cinema novo, Não só Glauber Rocha, mas Nelson Pereira dos Santos também, nesse período, produzindo muita coisa interessante nesse formato do chamado cinema novo, que é icônico, e é característico da década de 60. Então as coisas vão se produzindo nesse momento, com essa roupagem, porque a ditadura vai ganhando contornos mais incisivos nesse momento, Então nós temos esse aspecto, Então, como dizia para vocês, essa primeira fase, uma fase legalista até 1968, mas já governando a partir de decreto-lei, etc. E essa segunda fase da ditadura ainda nos anos 60, começando aí a partir de 68, já abrindo esse cenário, mas que se fortalece a partir de 1969, que daí são os anos de terror,
Então nós temos, né, essa perspectiva legalista, 64 a 68, depois, né, um período de terror, de perseguição, de repressão, de desaparecimentos, de mortes, de tortura, né, entre 69 e 1978, e depois uma terceira fase que é a reabertura política a partir de 1979, com a anistia, se desdobrando até 1985 com o fim da ditadura militar e o início da redemocratização do Brasil, então, né? Então agora, caminhando por 68, também é interessante nós observarmos que nesse momento nós temos um fluxo de liberdade circulando pelo mundo, né? E de crítica ao autoritarismo, sobretudo emanando da Europa e da América do Norte, mas principalmente da Europa, com os movimentos do maio de 1968, que agora, em 2018, são lembrados aí os 50 anos dos movimentos do maio de 1968 em Paris, né? Que foram movimentos de juventude pedindo liberdade, né? Abaixo a repressão, influenciados pelo pacifismo, pelas discussões do movimento ambiental, com as discussões do movimento anti-armamentista, anti-atômico, né? Que circulavam no momento, né? Esses movimentos, os jovens parisienses, né, vão para as ruas criticar contra a falta de liberdade, contra o autoritarismo, e eles quase derrubam o então presidente Charles de Gaulle, não é? Então você tem esses elementos todos acontecendo. Nos Estados Unidos também, né, a imersão a partir de 68 dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã também traz, né, uma crítica muito forte à Guerra do Vietnã, né, e desenvolve com muito mais veemência o movimento pacifista nos Estados Unidos e também o movimento pela igualdade de direito nos Estados Unidos, contra a segregação racial. É outro aspecto também nesse período que chama a atenção, inclusive com a morte do reverendo Martin Luther King, né? Essa condição ela ganha muita força nos Estados Unidos, e todo esse movimento ele circula pelo Brasil também, né? Tanto do ponto de vista da estética musical. É o momento também 68, são 50 anos do LP Tropicália, né? Ao qual o Mutante, junto com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Torquato Neto, eles se reúnem e fazem um disco icônico, simplesmente icônico, que é o disco Tropicália, né? Que todo mundo deve ouvir, né? Recuperando algumas questões da Semana de Arte Moderna de 22, sobretudo do modernismo, e juntando tudo isso com guitarras elétricas, com influências de Beatles, etc, né? Inclusive a música que nos toca ao fundo, né, vem desse LP, né? Então é um aspecto muito interessante, importante também nesse momento, né? Então 68 é um ano icônico, porque os jovens vão para as ruas, as entidades vão para as ruas para dizer não à ditadura, né? E é também o ano, os 50 anos do AI-5, o Ato Institucional número 5, que tirou dos cidadãos os direitos básicos, né? Sobretudo o direito a habeas corpus, a responder processo em liberdade, e a polícia não precisava mais de um mandato para prender alguém, né? Nem mesmo um mandato para vistoriar a casa de alguém. Então, nesse momento, eles entravam sem um mandato, sem nada, prendiam quem bem se entendesse, né? Então você tem essa condição, né, que vai levar aos jovens para a rua, e nessas manifestações, né, a morte do estudante Edson Luiz em 68, em março de 1968, né, que começou durante uma manifestação contra o fechamento de um restaurante estudantil, né? E criou um clima de indignação, e mais de 50 mil pessoas, né, compareceram ao enterro do jovem, criando toda uma situação nesse momento. Então você tem essa condição colocada, né?
E também a passeata dos 100 mil também foi um elemento muito forte nesse momento. Então 68 é o momento de início, né, de uma radicalização também dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis contra a ditadura militar, criando, né, grupos como o VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, em 1968, depois outras tantas surgindo aí, né? A Ação de Libertação Nacional, a ALN, e tantas outras aí que surgiram no decorrer, mas o impulso é esse momento. Então, dentro desse cenário tenso de embate do governo ditatorial com a sociedade, com os movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos sindicais nesse momento, né, você tem essa condição. E claro que a música não ficou de fora, né? A gente citou aqui o disco Tropicalia, etc. Mas nós temos aqui também, né, músicas icônicas que marcaram esse momento, como a Emergência em 68 de Geraldo Vandré, né, com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Geraldo Vandré, então. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Real e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei, que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo proibido, proibir, é 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 proibido. E aí você ouviu Caetano Veloso, É Proibido Proibir. Antes, Geraldo Vandré,
para não dizer que não falei em flores, né? Duas músicas de 1968 que refletem muito essa ideia da liberdade dos jovens, né? Da liberdade de expressão, sobretudo, e do cenário tenso e violento que o Brasil já vinha vivendo, né? Sobretudo coroado com o Ato Institucional número 5. Então isso é um aspecto importante de se observar nesse momento também. Então essas palavras de ordem, né, proibido, proibir, eram frases, né, ditas pelos jovens no maio de 68 em Paris e que ecoaram pelo mundo. E também, né, a frase abaixo a ditadura, que no Brasil ganhou força nesse ano de 68. Né? Então, a partir de então, os militares vão, né, endurecer, né, sobretudo com a prática das prisões, da tortura, né, do exílio. Então vários intelectuais, artistas, políticos nesse momento passam a se exilar do país, indo para fora do Brasil, sobretudo, né? E é porque agora no Brasil, a partir daquele momento, 68, 69, ficar no Brasil era um tanto perigoso, né? Então vários intelectuais, professores universitários, professores sindicalistas foram presos, torturados a partir de então, e muitos conseguiram deixar o país, né? O Chile foi um destino até 1973, quando o país vizinho mergulha também numa ditadura violentíssima e sangrenta, né, do general Pinochet, que durou até 1990. Então, né, muitos intelectuais migraram para o Chile e depois se transferem para a Europa, sobretudo Paris, né? Vários intelectuais, artistas brasileiros também vão fazer esse destino, né? Fernando Henrique Cardoso, né, que é ex-presidente, fez esse caminho, ele foi exilado, foi para o Chile e depois se transferindo para a França, né? Mas os artistas também passaram por isso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, vão se exilar na Inglaterra, o Chico Buarque fica na Itália e França, né? Então são esses destinos aí que grande parte dos exilados vão fazer nesse momento, né? Então você tem esse desenrolar aí, né? E 69 também é um ano icônico, porque na América do Norte você tem desde o Festival de Woodstock, né? Que é um festival de contracultura, né? Que vai simbolizar os anseios da juventude daquele momento, como também a chegada do homem na Lua também é outro aspecto a ser lembrado aí, até porque foi um elemento de transmissão, né, um evento televisivo de massa, né, um espetáculo de massa, e que também os anos 60 eles simbolizam no Brasil o início da popularização da televisão no Brasil, é a década de 60, né? E também lembrando que em 1970 vai ser aberto com a transmissão da Copa do Mundo do México em cores, a primeira transmissão de Copa do Mundo em cores, né? Então você tem esse aspecto. Então essas palavras de ordem, é proibido, proibir, abaixo a ditadura, né? São elementos que demarcam esse momento da ditadura militar, que a partir de 1969, né, assume o poder então o presidente Garrastazu Médici, né, que fica no poder até 1974, mas hoje o nosso programa, como vai até 69, nós vamos fazer essa passagem. E também, né, lembrar que a partir de então cada vez mais a censura vai ser mais forte com relação aos meios de comunicação, ao jornalismo, né, e sobretudo com relação à música, né? Por isso, vamos agora de Chico Buarque, Jorge Maravilha. Anda como o tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo de cor.
enrosca. Ela pega e me quisca, me lisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Tem nada como um dia após um outro dia pro meu coração. Então vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando não. E como já dizia Jorge Maravilha, fregue de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Então, você ouviu Chico Buarque dando uma resposta às alas mais conservadoras e que apoiavam o golpe militar com a música Jorge Maravilha, e também aos militares, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? Então, isso traz essa tônica de trazer a música como um instrumento de protesto, um instrumento de busca da democracia e da liberdade de expressão, principalmente, né? Então, Jorge Maravilha, que é uma composição de 1969, né? E também, para não deixar para outro momento, né? Que é uma música que foi gravada também por Chico Buarque em 1974, né, num disco chamado Sinal Fechado. Então nós vamos aqui, mas ela é uma composição de 1969 de Paulinho da Viola, né? Então nós vamos aproveitar e fechar o nosso programa de hoje com o Paulinho da Viola, 1969, já deixando uma deixa para o próximo programa que vamos entrar na década de 70, né? Paulinho da Viola, Sinal Fechado, 1969. Fechamos então com o Paulinho da Viola, né? E nos despedimos de vocês, desejando a todos, né, que tenham aí uma reflexão interessante, e voltamos na próxima semana. Então, um grande abraço. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, ou não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber.
alguma coisa rapidamente, pra semana o sinal. Eu procuro, você vai abrir, prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça, adeus.